Você cria conteúdo, fica sem ideia, se perde, para de postar, aí você vai procurar alguém como referência para continuar, mas parece que nada daquilo está fazendo sentido. Você já passou por isso? Eu sou Glauber Oliveira, eu sou publicitário e aqui a gente conversa sobre criação de conteúdo, branding, posicionamento, de uma forma que você entende e consegue aplicar. E antes da gente continuar aqui para o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É um pequeno clique para você, mas é um grande apoio para mim. Aqui nesse canal a gente não vai ficar falando sobre truquezinho, hacks, trends, coisas que vão funcionar hoje e na semana que vem, quando sair uma atualização de algoritmo, de plataforma, vai parar de funcionar. Nada disso. Aqui a gente vai falar sobre princípios, sobre fundamentos, que são aqueles que as marcas hoje utilizam. As pessoas que você segue, as marcas que você consome, elas se utilizam desses mesmos princípios, né, que estão sendo usados aí na publicidade já há décadas e décadas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, para que você consiga ter resultados com a sua comunicação, para que você consiga se posicionar, usar a internet para se comunicar melhor, chegar nas pessoas que você precisa e saber ter visão daquilo que você quer fazer, para você conseguir direcionar a sua marca sem ficar perdido, sem ficar à mercê aí de várias coisas que vão surgindo todo dia, toda semana na internet. Então, pessoal, para a gente começar aqui, uma coisa que é muito comum de acontecer é justamente a gente sentir que a estrada acabou. Eu estou ali postando meu conteúdo diariamente, eu estou ali falando dos meus serviços, do meu produto, do meu método, enfim. E aí eu estou publicando todo dia, eu faço um post aqui, eu faço um Reels ali, às vezes eu até gravo conteúdo aqui para o YouTube, eu estou diariamente fazendo esse conteúdo, e aí de repente parece que a estrada acaba, né? Eu estou indo e de repente, pô, e agora? Para onde que eu vou? O que que eu tenho que fazer? Eu olho para um lado, não tem nada, eu olho para o outro lado, não tem nada também, e aí acontece essa situação que eu falei, né? Da gente ficar perdido, sem saber o que fazer. E isso é muito comum, principalmente para pessoas que às vezes estão começando ou para, às vezes, quando você ainda está ali num lugar onde você não entende 100% daquilo que tem que fazer. Eu trabalho com criação de conteúdo já há 8 anos, apesar desse ser o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Porém, eu já trabalho com criação de conteúdo há todo esse tempo para os meus clientes, para o meu próprio negócio. E tem algumas coisas aqui que eu consigo identificar assim de cara todas as vezes que isso acontece, né? Que é o que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Alguns problemas que eu consigo identificar que são a causa, né, da pessoa parar de postar, né? A pessoa, ela tá ali postando, ela posta por um mês e depois some. Às vezes a pessoa faz um post hoje, aí ela some por 2, 3 semanas e depois volta, aí ela faz mais uns 3 posts ali, passa mais um mês sem publicar nada, e fica sempre nesse ciclo, né? Eu sumo, apareço, sumo, apareço. E aí, isso atrapalha, né? Porque se eu estou aqui na internet querendo vender alguma coisa, querendo oferecer algo para o meu público, querendo fazer com que a minha marca cresça, com que o meu negócio chegue para mais pessoas, eu não posso ficar oscilando desse jeito, eu tenho que estar todo dia presente. Só que tem algumas coisas aí no caminho que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. A primeira delas, que eu acho que assim é a maior causa de tudo, é que, aliás, a segunda maior, vamos colocar aqui, a principal eu vou deixar para o final. Mas é o seguinte, as pessoas elas vão criar conteúdo de uma forma um pouco desconexa. Como assim? Desconexa, né? Talvez você me pergunte. A publicidade me deu uma visão muito mais sólida da criação de conteúdo, né? A gente entende que para você estar
criando conteúdo, gerando mídia para sua marca, você não vai fazer isso simplesmente da sua cabeça. Tipo, eu acordei hoje e falar, eu acho que me deu vontade aqui de gravar um vídeo falando sobre por que as pessoas param de postar. E aí eu vou lá e gravo. E aí amanhã a gente vê. Aí chega amanhã eu falo, o que é que eu posto hoje? Aí eu vou pensar, vou falar sobre posicionamento. Aí no dia seguinte, eu acordo e eu não tenho ideia nenhuma. Aí eu falo, o que que eu posto hoje? Não sei. Aí a rotina me engole e eu já não postei. Aí na semana seguinte foi uma semana super caótica, tive um monte de imprevisto, trabalho, tudo pegou fogo lá, eu não soube o que fazer, não consegui publicar, não consegui postar nada, fiquei uma semana sem postar. A gente entende que não é assim que funciona. Cada post que a gente faz, seja um vídeo, seja um carrossel que você publica no Instagram, seja um Reels que você publica, seja um vídeo no TikTok, o que quer que seja, ele sempre tem um plano maior por trás. Então eu nunca estou postando por postar só coisas da minha cabeça. Não, cada conteúdo ele está servindo para um objetivo. Então, quando eu posto esse conteúdo, eu já sei o que eu vou fazer depois dele. Eu sei qual é o roteiro. Então, hoje eu vou falar disso, amanhã, depois. É assim que a gente faz. Mas vamos lá. E aí, o que acontece é que, muitas vezes, as pessoas, por estarem publicando de forma desconexa, ainda que elas tenham essa noção de que, cara, eu sei o que eu quero. Eu estou fazendo aqui porque eu quero encher a minha agenda, eu quero ter atendimento todo dia, eu quero ter uma fila de clientes me esperando para poder marcar um atendimento comigo, eu quero encher a minha loja, eu quero trazer um monte de clientes, eu quero vender o meu método, eu quero ter muitos alunos. Mesmo que a pessoa saiba o que ela quer, muitas vezes ela ainda está perdida porque ela só sabe o que é que ela quer, mas ela ainda não conectou o que ela quer com o que ela está fazendo aqui. Isso a gente vai explicando aqui ao longo do vídeo. E aí, por essa pessoa não estar postando de forma desconexa, o que vai acontecer é que no meio do caminho ela vai ficar perdida de tanta informação. E por que eu falo isso? Enquanto a gente está aqui na internet, a gente está sendo bombardeado constantemente com todo tipo de informação. Acho que eu não preciso explicar muito isso. É estratégia nova que surge. Então, uma hora tem alguém falando para mim que o que funciona é fazer lançamento, outra hora tem alguém falando para mim que o que funciona é fazer perpétuo, outra hora tem alguém falando que o que funciona é fazer live, depois tem outro falando que é Reels, depois tem outro que é carrossel, aí tem outro falando que eu não preciso aparecer, aí tem mais um falando que é só eu colocar tráfego que a coisa vai funcionar. É muita gente falando, são muitas vozes aqui, é uma baderna e aí a pessoa ela se perde no meio disso. Muita gente fala isso, né? O marketing digital morreu, o YouTube morreu, a galera faz aquele terrorismo absurdo para te convencer de que aquilo que você está fazendo agora não funciona. Enfim, a gente que está na internet já passou por isso aí pelo menos uma ou duas vezes, eu já passei, conheço muita gente que já passou também, é normal, cara. E agora a gente vai falar do principal, que é a pessoa não ter um plano, né? Poucas pessoas realmente têm um plano onde ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. E aí isso vai de encontro com aquilo que eu falei no começo sobre as pessoas criar conteúdo de forma desconexa. Se você hoje cria um conteúdo, às vezes meio que da sua cabeça, surgiu uma ideia ali, você posta, é porque ainda você não tem um plano completo de como fazer, o que você vai fazer, o caminho exato. E aí você se perde. É inevitável que você se perca porque você está indo aqui e de repente não tenho mais ideia. E agora, o que eu vou fazer? Por exemplo, esse vídeo. Eu estou gravando aqui, mas eu tenho um roteiro. Se eu não tivesse esse roteiro, era muito provável que no final de cada trecho aqui de onde eu estou falando, eu ia
parar para pensar e ficar, cara, e agora? O que eu vou falar? Qual que é o próximo ponto? Qual que é o tópico de agora? Então, é importante que você tenha esse plano bem escrito do começo ao fim, que é o que a gente vai falar aqui agora, né? Então, quando eu não tenho esse plano, eu vou me perder. Não é questão de se eu vou me perder, é quando. E assim, muita gente ainda consegue manter o conteúdo sem ter um plano. E assim, eu já fiz isso várias vezes no meu conteúdo, de falar assim, cara, eu vou começar a postar aqui, eu vou fazendo, e conforme eu for fazendo, eu vou vendo o que que dá. E realmente eu consegui me manter ali por meses postando, às vezes 3, 4, 5 meses. Aí de repente a ideia acaba. Aí eu fico, cara, e agora? O que que eu vou falar? Então, muitas vezes você vai conseguir se manter por um período assim, que você vai falar, ah, cara, eu tô conseguindo postar, eu não preciso disso. E aí, assim, é inevitável, uma hora ou outra vai acabar, vai, igual eu falei, né? Vai acabar a pista e você vai ficar, e agora? O que que eu faço? Mas vamos entender então o que que é esse plano, né? Aliás, antes disso, né, vamos entender o porquê, né, que a pessoa fica desconexa. Ela não sabe o que ela quer. Então, o primeiro ponto de você não ter o plano é esse. Você não sabe o que que você quer. Talvez você até saiba, mas como eu disse lá no início, não está bem explicado o como você vai fazer isso, né? Então, você não, às vezes as pessoas não têm essa visão de onde elas querem chegar. Elas têm assim, tipo, ah, eu quero vender meu produto. Tá, você quer vender seu produto, mas para quem? Quanto produto você quer vender? É, você quer chegar aonde com isso? Como você quer ser visto com isso, né? Qual que é o resultado lá no final, lá que você quer ter postando isso aqui que você está fazendo? Muitas vezes as pessoas não têm isso. Elas não, e por não ter isso, elas não vão conseguir avaliar se aquilo que elas estão fazendo está dando certo ou não. Então, se eu não tenho tudo definido, como que eu vou avaliar se está funcionando? Né? Então, às vezes eu estou fazendo aqui, eu estou tendo visualização, eu estou tendo like, as pessoas estão comentando, estão curtindo, mas eu não estou vendendo. Ou às vezes eu até estou vendendo, porém eu estou vendendo menos do que eu precisaria vender. E aí a gente tem um problema. Então, é importante você saber exatamente qual é o resultado que você quer, como você vai medir esse resultado, né? E também não ter esse plano você não vai conseguir avaliar se o que você está fazendo faz sentido ou não dentro da sua comunicação. Que é aí onde a gente entra em muitas pessoas que estão publicando ali diariamente, e aí de repente surge uma trend e elas falam, ah, eu vou fazer essa trend. Aquilo não faz o menor sentido para o negócio dela. Ah, eu vi uma notícia aí que surgiu e tal, que não sei o que, eu vou falar sobre isso. Não faz o menor sentido para o negócio dela, para o que ela está falando ali. Então é importante a gente entender todas essas coisas. E aí vamos então agora, né, para o nosso plano, né? O que que é ter um plano? Primeiro, o que eu falei aqui, né? O objetivo claro, né? Onde que eu quero chegar, né? O que que eu quero com isso? Quanto eu quero vender? O que que eu vou vender? Para que eu estou fazendo isso, né? Qual vai ser o resultado que eu quero ter lá no final? Eu preciso ter muito claro qual é o meu objetivo. Isso, assim, você já deve ter ouvido falar aí já uma pá de vez, com certeza, de ter objetivo, mas é o óbvio que a gente precisa falar sempre, porque é onde as pessoas vão errar. Porque por ser óbvio, eu vou falar, ah, eu não preciso me preocupar com isso porque eu já sei. E aí eu acabo não dando a atenção que eu deveria dar para aquilo. O segundo ponto que também muitas pessoas vão ignorar dentro de um plano é o prazo. Então, não adianta eu saber o que eu quero, né? Ah, eu quero me posicionar de tal maneira, eu quero vender o meu produto aqui, eu quero ter, sei lá, 1.000 clientes. Tá, beleza. Mas em quanto tempo você quer fazer isso?
Você quer fazer isso em 1 ano? Você quer fazer em 1 mês? Em 3 meses? Quanto tempo você quer realizar esse objetivo? Não ter isso definido também vai deixar você aí perdido na comunicação, porque você não vai saber o ritmo que você tem que tomar para poder chegar nesse objetivo. Então, se eu quero fazer isso em 1 ano, eu vou seguir um ritmo. Se eu quero isso em 1 mês, é outro ritmo. Então, é importante a gente entender prazo, em quanto tempo eu quero realizar o meu objetivo. Se eu não tiver isso definido, eu vou me perder também, vou ficar aí patinando, porque uma hora eu vou querer ir muito rápido, outra hora eu vou me cansar e aí eu vou devagar demais e não vou conseguir alcançar o objetivo. Às vezes eu vou achar que eu estou indo rápido e estou indo devagar, ou estou indo devagar e estou indo muito rápido. E assim, vai virar uma bagunça. É indispensável que você tenha o prazo para você atingir o seu objetivo. O próximo ponto é a direção. E quando eu falo de direção aqui em comunicação, eu estou falando do seu público e do que você vai falar com o seu público, porque os dois eles estão muito relacionados. Aquilo que eu falo define o público que eu vou trazer. Então, se eu quero ter o público A, o público B, o público C, eu sou obrigado a falar aquilo que aquele público quer. Não adianta eu fazer persona, eu fazer ICP, eu fazer avatar e o que quer que for. Se eu não falar aquilo que eu quero, aquilo que esse público quer ouvir, eu não vou atrair ele. Então, eu preciso saber a direção que eu vou seguir para que eu consiga falar com a pessoa certa e me conectar com aquela pessoa. Porque se eu tiver aqui, eu estou com o objetivo de falar aí para o público que está interessado em posicionamento, está interessado em criar conteúdo na internet, fazer com que o negócio, com que a marca cresça, ganhe visibilidade, eu tenho que falar o que essas pessoas estão procurando. Eu não posso ficar aqui falando abobrinha, falando coisinha de trend, falando bobeirinha do momento. Não, eu tenho que falar o que é importante para essas pessoas. Então, direção, porque isso aqui vai filtrar o seu conteúdo. Quando surgir alguma coisa ali, você vai olhar, você vai falar, isso aqui não faz sentido para o meu público. Eu não preciso gastar meu tempo criando um conteúdo sobre isso, porque não tem nada a ver com o que eles estão buscando. Se eles quiserem saber sobre esse assunto, eles vão procurar em outro lugar. Ou então você vai ver, você vai falar, cara, isso aqui é muito relevante para o meu público. Eles precisam ouvir sobre isso. Quem me segue tem essa dificuldade, ou quem me segue se interessa por esse ponto aqui, vou trazer isso para eles como um conteúdo, vou fazer um vídeo, vou fazer aí uma sequência de posts para eles. Então, direção vai definir o tipo de pessoa que vai chegar até você. Então, é muito importante saber. E não é só o que eu vou falar, é como eu vou falar. A minha linguagem, a forma como eu me expresso, a forma como eu apareço para as pessoas, a minha imagem, ela também define o tipo de pessoa que vai vir até mim. Então eu preciso estar muito alinhado com o tipo de público que eu quero trazer, na comunicação, na imagem, em tudo. Porque é assim que a gente consegue atrair as pessoas. E o que acontece geralmente isso aqui agora falando para você que é infoprodutor, para você que tem a sua cara aí como a cara da marca, né? Seja aí um profissional liberal, enfim. Se é você que está aqui na frente, igual eu estou agora. Geralmente, as pessoas que vão vir até você são pessoas que se identificam com você. E aqui a gente tem um ponto importante que é a questão de não fingir. Porque quando muita gente fala, não, porque eu tenho que parecer não sei o quê. Não, você tem que mostrar quem você é para você atrair as pessoas certas.
atrair quem se identifica com você. É lógico que tem coisa que não é relevante você mostrar. Eu não mostro tudo aqui, meu primeiro vídeo, você sabe quase nada sobre mim. Porém, em algum ponto você se identificou comigo e está aqui me assistindo. É exatamente isso, é a gente atrair as pessoas que vão, em algum ponto, se parecer com a gente. Por isso que é importante eu também estar alinhado com o público que eu quero. Isso é a direção. Depois a gente vai pensar também no resultado, né? Qual é o resultado que eu espero ter dentro desse prazo? O meu objetivo eu já defini lá no começo. Eu já sei que eu quero fazer isso em um ano. Dentro desse um ano, qual vai ser o resultado, né? X de faturamento, tantos seguidores a mais, tantas visualizações a mais, é a minha marca sendo vista da forma que eu quero que ela seja vista. Qual que é o objetivo? E aí, aliás, qual é o resultado esperado, né? Porque é a partir daí que eu vou conseguir medir se eu estou chegando perto ou não. Então, ter o resultado esperado também faz parte do plano. Depois a gente vai falar, né, sobre... Aqui a gente está falando de criar conteúdo. A gente vai falar também de método. Você precisa ter um método para criar conteúdo, para conseguir criar todo dia, para conseguir organizar a sua rotina, para não faltar, né, para você não ficar, né, muitas vezes, hoje o dia foi um caos, eu não consegui postar. Essa semana tive vários imprevistos, não consegui postar. Para você não passar, sei lá, 3, 4 horas na frente do computador para fazer um post e para você saber como planejar, saber como desenvolver a sua comunicação, saber se aquilo que você está falando faz sentido ou não, saber quando falar sobre o assunto tal, sobre o outro assunto ali, tudo isso faz parte de método, né? A gente precisa ter método para agilizar, para ter facilidade na hora de fazer, né? Eu sempre falo disso com os clientes da minha consultoria, para a gente ter exatamente um método onde eles vão conseguir criar conteúdo, onde eles vão conseguir produzir, publicar esse conteúdo sem gastar tempo, sem comprometer rotina, sem ficar 3, 4 horas na frente do Canva para fazer um post ou com o CapCut aberto para fazer um Reels. Não, essas pessoas vão lá, elas vão chegar, vão aprender a fazer o conteúdo delas, elas vão aprender a se posicionar, a falar o que tem que falar da forma correta para se conectar com o público. Então, o método é fundamental para você conseguir fazer também, para você não se cansar e acabar parando porque acha que aquilo é desgastante demais. E por fim, e o mais importante dentro do seu plano, é você criar bons conteúdos. Você pode ter tudo isso aqui que eu falei, se você não criar bons conteúdos, não vai adiantar. Porque é o conteúdo que conecta você com as pessoas que estão te seguindo, com as pessoas que vão vir a comprar de você, que vão vir a te contratar, a agendar um horário com você, o que quer que seja. É o conteúdo. Você pode fazer tudo isso até o dia do juízo final. Se você não criar bons conteúdos, não adianta, o público não conecta. Você vai gastar rios de dinheiro com tráfego. E o que eu já ouvi de cliente falando para mim, Glauber, eu já gastei grana pra caramba com tráfego e não dá certo. Aí eu vou olhar o perfil do cliente, eu vou olhar a comunicação dele, ele não cria conteúdo. Ou quando ele cria um conteúdo raso. E aí, não há dinheiro, não há verba de anúncio que compense a sua falta de conteúdo que conecta. Então, é muito importante criar bons conteúdos. E isso eu também falo sempre com os meus clientes dentro da minha consultoria, vamos fazer um conteúdo assim, assim. A sua marca aqui, ela precisa ter um conteúdo focado nesse tipo de assunto para ajudar as pessoas ali. E a gente vai conversando para que as pessoas consigam
se conectar com o público. Porque, galera, isso aqui é indispensável. O seu conteúdo ele não é só para ficar enchendo o feed, falando que você tem muitos seguidores, muitos posts, muitas visualizações. Não. O seu conteúdo ele é um facilitador de vendas. Eu vou fazer muitos vídeos sobre esses assuntos todos que eu estou falando aqui, mas só para você ter uma ideia. O seu conteúdo é um facilitador de vendas. Ele não é algo que você só vai postar e já era. Então, a pessoa que vê o seu conteúdo, ela precisa entender um pouquinho a mais daquilo que você está fazendo, daquilo que você oferece para ela, de como você resolve o problema dela, de que você consegue entender o problema que ela tem para poder resolver. O seu conteúdo ele vai mostrar que você tem competência naquilo para atender essa pessoa. Então, se você, vamos pegar esse exemplo do cliente que gastou aí rios de dinheiro com tráfego. O anúncio caiu aí o anúncio dessa pessoa para você. Você chegou, viu o anúncio legal, uma chamada lá, um texto persuasivo, ok. Aí você entra no perfil dessa pessoa, deixa eu ver, né, o que que é, quem que é, o que que essa pessoa está falando. Aí você entra, você vê um post, você vê outro, e é uma coisa meio vaga. Falta, sabe? Você vê que falta informação, falta alguma coisa ali. Você olha para aquilo e você fala, cara, tá meio, não sei, eu acho que não é bem o que eu quero. Você vai dispensar. Então, é importante que você crie o melhor conteúdo possível para que as pessoas se conectem com você e que você faça isso diariamente para que as pessoas se acostumem com a sua presença, para que as pessoas te vejam, tenham familiaridade com você e você consiga vender para elas, você consiga atingir os seus objetivos. Então, ter esse plano é fundamental para você não ficar sem postar conteúdo, para a gente não ter essa sensação de que a estrada acabou, né? Porque quando eu tiver um plano, vai ficar mais fácil diferenciar aquilo que traz resultado para mim daquilo que não traz. Eu não vou mais ter essa dúvida quando cair um anúncio para mim de alguém falando que agora eu preciso aprender a gravar vídeo assim, assim, assado, ou que agora eu preciso usar a fórmula A, B ou C para conseguir vender. Não, eu vou estar focado aqui, ó, eu sei aonde eu quero chegar. Eu não vou desviar a minha rota, né? Eu vou ver todas essas opções que estão surgindo aí no mercado, todas as tendências, tudo que aparece ali, e eu vou falar, não, cara, o meu caminho é para cá e eu vou continuar seguindo aqui. Beleza, isso aqui, ok, eu vi, legal, mas para mim não vai fazer diferença, o meu caminho é para cá. E se fizer diferença, eu vou pegar isso, vou olhar, vou falar, bom, aonde isso aqui se encaixa? Ah, se encaixa aqui, então bora também. A gente consegue filtrar melhor as distrações e não se perder no caminho. Essa sensação de que a estrada acabou, ela praticamente desaparece. Você não vai mais ficar do tipo, nossa, e agora? O que que eu posto? O que que eu falo? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Não, você vai olhar, você vai saber exatamente aonde você começou, para onde você tem que ir e o que que você tem que fazer durante esse caminho. A sua única dúvida vai ser, será que eu posso melhorar alguma coisa? Tem algo aqui que dá para eu ser um pouco melhor, dá para eu aperfeiçoar? E por fim, você vai criar uma estrutura que te dá apoio na hora de criar seu conteúdo. Então você não vai ficar, né, perdido. Você vai olhar para o que você já fez, você vai falar, bom, eu já andei tudo isso aqui do meu plano, agora eu tenho que continuar seguindo para cá. Qual que é o próximo tema que eu vou falar? Bom, é isso aqui. Então, vamos focar nisso aqui. Você não vai ficar sem ideias, porque um erro, né? Isso aqui eu vou falar, é o último erro aqui que eu vou falar para a gente caminhar para o final do vídeo. Mas um erro também que é muito comum é que as pessoas acham que elas precisam todo dia postar uma coisa nova. Isso é um erro. Qualquer pessoa que você seguir hoje na internet, que seja especialista em alguma coisa, essa pessoa fala sobre a mesma coisa todo dia. Ela só fala de uma forma diferente.
Então, você não precisa todo dia trazer uma coisa nova. Você tem que falar sobre aquilo que você está fazendo. Então, se eu já falei sobre posicionamento hoje, não tem problema eu falar sobre posicionamento amanhã. Eu falo sobre outra coisa no posicionamento. Ah, mas eu já falei sobre essa coisa. Semana que vem você pode falar de novo. Aqui na internet, a gente não está falando para um público, para uma plateia que está sentada e assistindo a gente. É como se você estivesse na rua, as pessoas estão passando de um lado para o outro e você está falando. Então, o que eu falo para quem passou agora ouviu, mas amanhã, quem passar não ouviu o que eu falei agora. Então, a gente precisa entender isso. Eu não preciso ter esse medo de repetir meu conteúdo, muito pelo contrário. É repetindo o conteúdo que as pessoas vão começar a entender, a se familiarizar com aquilo que eu tô falando, com a minha marca, com o meu produto, enfim, com o meu método. Então, quando você tem esse plano, automaticamente você vai ter essa estrutura para te apoiar na hora de criar conteúdo e você não vai mais ficar com essa sensação de vazio, de não saber o que postar. E pessoal, se esse vídeo te ajudou, não esquece, deixa um like aqui no conteúdo, se inscreve no canal. É um pequeno clique aí para você, mas é um grande apoio para mim. Comenta aí também o que você achou, se você já passou por alguma dessas situações. Quero muito te ouvir e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!